Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Já alguma vez te sentiste esquecido ou tratado como menos importante na vida da igreja? Será que, sem nos darmos conta, algumas pessoas acabam por ser deixadas de lado? Estamos tantas vezes tão ocupados com os nossos problemas e tão preocupados com os problemas da igreja que às vezes esquecemos de procurar soluções diante desses problemas. E por vezes, ao ocuparmos dos problemas, em vez de pensarmos nas soluções, vêm antes as murmurações. E a murmuração espalha-se assim como um veneno silencioso. Mas será esse o testemunho que Deus quer para a sua igreja? Será que somos conhecidos enquanto Igreja Batista da Graça pelo barulho das nossas queixas ou pela sabedoria em encontrar soluções? Os desafios que nós enfrentamos são obstáculos ou oportunidades para nós crescermos e servirmos de uma forma diferente, talvez, quem sabe, melhor. Hoje vamos olhar para um momento decisivo na história da igreja primitiva e perceber como Deus levantou diáconos para transformar desafios em oportunidades. Então o título da mensagem de hoje é Diáconos segundo o coração de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. O livro de Atos, conforme há pouco referi, é por muitos dito quase como o quinto evangelho. A igreja estava estabelecida. O Espírito Santo já tinha descido, já tinha havido muitas conversões. E é neste ambiente que surge o texto que nós iremos ler hoje. Atos capítulo 6, versículo 1 até ao versículo 7. E vamos versículo a versículo para entendermos aquilo que o Senhor Deus tem a dizer através da sua palavra. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição, isto é, no suporte, na ajuda diária. Então a igreja continuava a crescer, apesar da perseguição. Nesta fase já havia cerca de 5.000 discípulos do Senhor Jesus. Contudo, o crescimento também traz desafios. À medida que as igrejas crescem, os problemas tornam-se mais evidentes, porque o crescimento expõe as fragilidades que existem. Foi precisamente isto que aconteceu com a igreja primitiva. Surgiu um problema estrutural e com ele veio a murmuração. Infelizmente, a murmuração acontece quando há problemas. Em vez de pensarmos antes qual é a solução, caímos na murmuração. A palavra murmuração no original descreve o zumbido, o barulho das abelhas. Eu fui ouvir esse som no YouTube e ao fim de 2 minutos eu já estava farto. Já estava cheio de dores de cabeça. Porque o barulho é insistente, é irritante, desgastante. E este é precisamente o problema da murmuração. Ela não resolve nada. Apenas incomoda e tem o poder de minar tudo à sua volta. Os apóstolos então não se perderam neste ruído da murmuração. Eles sabiam que a solução não era mandar calar os insatisfeitos, mas era colocar a estrutura em ordem na igreja para que a igreja então fosse saudável. Foi assim que nasceu a necessidade dos diáconos. Por isso, os apóstolos olharam para o problema de frente e tiveram a sabedoria de não desistir diante dos problemas. Quando sabemos que algo é de Deus, nós não desistimos. Isto ensina-nos algo essencial. As dificuldades devem ser vistas como oportunidades para mudar e para crescer. Agora, qual era o problema estrutural? Reparem no texto. Naquele contexto, as viúvas passavam por grandes dificuldades. Israel era conhecido por ter um bom sistema de apoio social para estas situações, ao ponto das viúvas até dos outros povos vizinhos procurarem ajuda lá.
No Novo Testamento nós vemos essa preocupação com as viúvas. Tiago 1, 27, a religião pura e sem mácula para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. A Bíblia, então, é clara nesta responsabilidade, mas também nos diz ao mesmo tempo que a responsabilidade primária de ajudar a família é dos seus próprios membros. Só quando a família não pode ou até não quer ajudar é que a Igreja deve intervir. No entanto, ao lermos o versículo 1 deste relato, percebemos que a Igreja já estava a ajudar as viúvas. Mas qual era o problema? Nem todas estavam a ser ajudadas. As viúvas helenistas, ou seja, as judias de fala grega, estavam a ser negligenciadas, enquanto as viúvas judias nativas recebiam assistência. E, curiosamente, as viúvas helenistas eram de um menor número. Isto é algo importante. Quando as igrejas começam a fazer distinções, tratando alguns como mais ou menos importantes, isto traz um problema muito grave. Vai contra a unidade que o Evangelho traz. Gálatas 3, 28. Nisto não há judeu nem há grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, este texto diz-nos que em Jesus somos todos iguais a nível de valor e não podemos tratar ninguém de forma diferente. Então, perante este problema sério, o que é que fizeram os apóstolos? Vamos ver o versículo 2. Então os 12 convocaram, chamaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável, isto é, não é aceitável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir ou atender as necessidades às mesas. Então, não é aceitável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Então, neste pequeno versículo, há verdades fundamentais que nós não podemos ignorar. Em primeiro lugar, a preocupação dos apóstolos com a palavra de Deus. Eles queriam continuar a pregar, eles queriam continuar a ensinar, tanto do púlpito como do aconselhamento. Numa igreja, o ministério da palavra é essencial. É através dela que Deus produz vida espiritual, conduz à santificação e gera crescimento. Mas também levanta uma questão que nos deve fazer pensar. Será que tem havido problemas que têm retirado os pastores do tempo que precisam para se dedicarem verdadeiramente à palavra de Deus e à oração? E quando eu digo palavra de Deus, não é só púlpito, é púlpito e aconselhamento. Será que nós temos arranjado problemas que retirem os pastores de estarem focados no ministério da palavra e da oração? Apesar disso, também devemos saber que, apesar da primazia do ministério da palavra, a Igreja não deve negar a responsabilidade social para com os seus membros. A Igreja tem essa responsabilidade, os pastores têm uma, mas a Igreja não deve negligenciar quem precisa. Então, como equilibrar esta tensão entre o ministério da palavra e ajudar aqueles que precisam? Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei, a ideia aqui da palavra pressupõe uma análise, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. Perante uma dificuldade na igreja, em que a ajuda não estava a chegar a todas as pessoas porque estavam a fazer diferença, os apóstolos instruíram a igreja a nomear 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para cuidarem das necessidades de todas as viúvas. Aqui vemos a abertura para um ofício na igreja, que são os diáconos, os quais servem para tratar das necessidades das pessoas da igreja. Para sermos justos com o texto, não é aqui que o ministério da diaconia começa, mas todo o conceito está presente neste texto. Mais tarde, em 1 Timóteo capítulo 3, nós encontramos de forma ainda mais clara os requisitos para homens e mulheres poderem servir no ministério da diaconia. Apenas um pormenor importante. Homens e mulheres. As mulheres também podem e também devem ser diaconisas. 3 aspectos rápidos que eu vou falar aqui para defender como as mulheres também
devem ser diaconisas. Em primeiro lugar, 1 Timóteo 3:11. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Ou seja, Paulo está a falar sobre o serviço na igreja. Alguns entendem que se referem às mulheres dos diáconos, o que seria estranho, porque só havia referências ou qualificações para as mulheres do diácono e não havia para as mulheres do pastor. E às vezes também era necessário haver qualificações. Mas Paulo diz aqui que estas qualificações são iguais, então, para homens e mulheres que servem a Deus no ministério da diaconia. Além disso, quase sempre que esta palavra é usada em 1 Timóteo, ela significa mulher e não esposa. Daí não lermos no texto sua esposa. Então, é mulheres. Em segundo lugar, aqui está o diácono a servir a água ao pastor. Em Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2, nós vemos que Febe era chamada de diaconisa porque servia a igreja, sendo que no versículo 2 lemos que o fazia regularmente. É verdade que o termo pode referir-se simplesmente a serviço, porque está a fazer um serviço de diácono. No entanto, quando é usada no serviço do contexto da igreja, creio que Paulo está então a falar do ministério diaconal, como quem diz, ela é diaconisa da igreja de quem creia. Em terceiro e último lugar, por fim, ao contrário do ministério pastoral feminino que só aparece nas igrejas batistas em 1964, sempre houve diaconisas na história da igreja. Encontramos nos tempos dos pais da igreja, nas constituições apostólicas, entre os reformadores como Calvino ou até pregadores como Spurgeon e nos pastores atuais também. Então não há dúvidas que Deus chama homens e mulheres para servirem como diáconos na igreja, para cuidarem do ministério social e administrativo. É importante as igrejas assumirem a sua responsabilidade social e reduzir assim a influência de outros na vida da igreja. No entanto, havia ainda mais uma responsabilidade dos diáconos. Vamos ver, versículo 4. E quanto a nós, apóstolos, consagrar-nos-emos à oração e ao ministério da palavra. Não em vão a insistência deste aspecto importante. A igreja deve ter diáconos para cuidarem da área social e administrativa, permitindo assim que os pastores se dediquem à oração e ao ministério da palavra, tanto no púlpito como no aconselhamento. Porquê oração e palavra? Porquê é que primeiro vem a oração? Quando no grego nós vemos isso é porque há uma razão. Porque a oração deve ser a base de toda a pregação, de todo o aconselhamento. Há um erro comum entre pastores distraírem-se com questões importantes, mas que não são da sua responsabilidade, como ministério social ou administrativo. Umas vezes por culpa nossa, dos pastores, na tentativa de obter aceitação ou até aprovação, outras por culpa das igrejas, porque não fazem aquilo que lhes compete e então não permitem que os pastores tenham tempo para se dedicar à oração e à palavra. Os pastores precisam de tempo para orar, precisam de tempo para estudar a palavra, a fim de ensiná-la no púlpito, aplicar à vida das pessoas e caminharem lado a lado também com cada um. Isto não significa que há diferença de valor ou importância entre pastores, diáconos e outros ministérios da igreja, mas sim uma diferença na chamada de Deus, uma diferença na responsabilidade. Por isso a igreja deve assegurar que a palavra seja pregada, vivida e servida, proclamada com fidelidade, mas também acompanhada por boas obras para aqueles que precisam. Precisamos de uma boa teologia que responda tanto às questões espirituais como às necessidades sociais das pessoas. É colocar a teologia a encarnar na história das pessoas. Agora, como lidou a igreja primitiva com este desafio de escolherem pessoas para servirem? O parecer agradou, satisfez a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, tudo nomes muito interessantes para colocar nos filhos, não é? Parmenés e Nicolau, já temos um Nicolau.
e prosélito de Antioquia. Então a igreja confirmou a decisão dos apóstolos porque reconheceu que era o melhor para todos. Reconheceu também a orientação dos pastores ou dos apóstolos. E é fundamental que a igreja compreenda que aos pastores compete a liderança espiritual. Isso implica um desejo de seguir essa orientação, embora nunca seja de uma forma cega. Quem exige submissão ou respeito de uma forma cega é abuso. É abuso. Mas é sempre uma resposta quando a liderança na igreja é o resultado daquilo que está na palavra. Ou seja, não há nada em mim que vos faça pensar se as minhas palavras não forem um reflexo daquilo que diz a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 13:17, tende confiança. Ou seja, quando há liderança na igreja que as suas palavras refletem o que a Bíblia diz, as pessoas devem ter confiança naqueles que vos dirigem e ser desobedientes, porque eles velam pelas vossas almas como quem há de prestar contas. Então, a decisão na igreja foi confirmada por unanimidade, algo que, como sabemos, nem sempre acontece. Mas reparem nisto, a unanimidade nem sempre significa unidade. A verdadeira unidade admite diversidade de opiniões, desde que no fim todos sigam juntos, no mesmo caminho e em paz. Eu quero dizer-vos isto, tanto na direção da Igreja da Graça como na CBP, na direção da CBP, há decisões que são feitas que não são por unanimidade. Mas creio que praticamente todas são feitas de forma consensual. Isto é, no fim de uma decisão nós seguimos juntos. Se não seguimos juntos, mais vale desistir mesmo que se tenha a maioria. Porque a ideia é irmos todos. Olharmos para este versículo, podemos ver aqui então o registar dos nomes escolhidos. Porquê que vemos aqui os nomes escolhidos? Porquê que Lucas se dá a esse trabalho de colocar os nomes? Porque ele destaca um pormenor importante. Todos eles eram helenistas. O que é que isso significa? Quem é que estava a ser esquecido? As viúvas helenistas. Eles faziam parte do grupo que estava a ser negligenciado. Os rejeitados foram escolhidos. Mais ainda, um deles era prosélito de Antioquia, a cidade onde mais tarde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isto ensina-nos um princípio essencial. Quando a igreja escolhe alguém para servir, não deve fazê-lo com base na sua nacionalidade ou raça, mas sim nos critérios que Deus estabeleceu para o ministério. Vamos ver isso melhor. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Então os apóstolos detectaram o problema, apresentaram a solução e a igreja fez a sua escolha. E por fim os apóstolos abençoaram essa decisão. A expressão impuseram as mãos tem um significado de transmissão de bênção. Era uma prática que já vinha desde o Antigo Testamento. Logo no primeiro livro, nós podemos ver no capítulo 48, versículo 14, mas Israel estendeu a sua mão direita e colocou a sua cabeça de Efraim, que era mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos intencionalmente, embora Manassés fosse o primogênito. Então não devemos pensar que a imposição de mãos é algo ultrapassado ou exclusivo dos nossos irmãos pentecostais. Às vezes nós temos dificuldade, vamos levantar as mãos para abençoar alguém. Temos dificuldade, Jonathan, então, eu sou batistão, eu vou agora estar a levantar a mão para trazer a bênção. É bíblico. É sinal de, Senhor, traz a bênção. É o meu desejo que tragas a bênção sobre a vida destas pessoas. Então, ao imporem as mãos sobre os escolhidos, os apóstolos não só pediram a bênção de Deus, reconheceram e validaram o ministério social da igreja. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém multiplicava-se o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Houve um problema sério na igreja. Ele foi resolvido. E esse é um princípio
para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Isto aconteceu porque os apóstolos fizeram o seu papel, oração e palavra, e os diáconos conseguiram lidar com os problemas existentes e lidaram também com a murmuração. Significa isso que o papel dos diáconos é trazer harmonia quando há algum problema. Infelizmente, ao longo da história, os diáconos nem sempre desempenharam bem esta função. Hoje em dia, quando eu falo com algumas pessoas sobre o papel do diácono ou diaconisa, as pessoas ficam logo assustadas, porque às vezes não têm a melhor história sobre diáconos, não é? Há até quem faça brincadeiras que o versículo bíblico que é resistir ao diácono e ele fugirá de vós, porque nem sempre, quando é o diabo, porque nem sempre os diáconos tiveram o melhor papel na igreja. Por isso, um diácono, segundo o coração de Deus, é aquele que serve sem reclamar, permitindo que os pastores então se dediquem à oração e ministério da palavra. Isto é, quando nós pensamos que a função do pastor é pregar, orar, aconselhar, acompanhar, haver pessoas na vida da igreja que dizem como é que nós podemos libertar os nossos pastores dos problemas, das tensões existentes, para que eles se foquem naquilo para o qual são chamados. Então os diáconos vêm com a sabedoria vinda do alto e trazem harmonia entre todos. Por isso, sempre que um pastor estuda, sempre que um pastor prega um sermão, sempre que um pastor dá um aconselhamento, há marcas do serviço de alguém para que isso seja possível. Vou dar alguns exemplos. Embora o meu papel como pastor seja de supervisionar, eu não preciso preocupar com as contas da igreja. Aliás, eu não consigo mover €1, nem 1 cêntimo. Há pessoas responsáveis por isso. Não preciso preocupar. Quando alguém quer saber alguma coisa, pode falar com o Daniel, com o Nuno, possivelmente também com o irmão Carlos. Eu não preciso preocupar. Não me preciso preocupar com as questões legais. Eu nem percebo muito das questões legais. Há pessoas que fazem isso. Não preciso preocupar com o ministério das novas gerações, ainda que supervisione. Há alguém que o faça. Não preciso fazer nem sequer a ordem do culto, ainda que seja sempre aprovada. Não preciso preocupar com o louvor, com a comunicação da igreja. Há quem assuma essas responsabilidades. Às vezes ainda há pessoas que pensam, pastor, um cartaz ou uma... eu não faço nada disso. Porquê? Porque essas pessoas estão-me a libertar para as minhas responsabilidades pastorais. Foi isto que aconteceu em Atos 6. Na igreja primitiva, aparentemente ninguém saiu, pois todos concordaram. Contudo, há momentos que podem sair pessoas. Há momentos em que podem sair pessoas complicadas, isso é inevitável. E é bíblico. 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam connosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Por outro lado, ao lermos estes versículos, dá-nos a esperança de vermos vidas a serem salvas por Deus e a serem consagradas por Ele. Precisamos de pedir a Deus que consagre as nossas vidas para o seu ministério. O crescimento saudável da igreja é sempre fruto da graça de Deus para com uma igreja que lhe é fiel. Não tenhamos dúvidas que Deus abençoa e cuida de uma igreja que anda segundo as suas diretrizes. Sabem porquê? Porque a igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja é de Jesus e para Jesus. Porque a igreja é de Jesus e para Jesus, Deus deu vários dons à igreja. Eles precisam ser usados no serviço da própria igreja. Os dons servem para encorajar e edificar vidas. Romanos 1, 11 e 12. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais também confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim como minha. 1 Pedro 4,10. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Precisamos ser igreja como Deus quer e não como nós achamos. Nós não devemos procurar a igreja que mais nos agrada, mas devemos procurar a igreja que é mais bíblica.
Precisamos que a palavra seja pregada, vivida e ensinada a todos. Precisamos valorizar o papel dos pastores, permitindo que tenham tempo de oração, para o estudo da palavra, para o aconselhamento, para que não se percam em tarefas importantes, mas que não são da sua responsabilidade. Repito, a igreja não é sobre mim, a igreja é sobre Jesus. Por isso é que as minhas pernas tremem quando às vezes dizem: se o pastor saísse da igreja, eu também sairia. Não, a igreja não é sobre mim, a igreja é sobre Jesus. E se isso não acontecer, mostra que as pessoas estão a alicerçar as suas vidas na vida do pastor e não na vida de Jesus. E eu falho, meus irmãos. Falho. Ser pastor, diácono ou membro de igreja dá apenas a responsabilidade de servir. E esta é uma luta que nós devemos ter sempre em mente. Porque se nós não estamos a servir é porque temos uma mentalidade de queremos ser servidos. Isto é consumismo religioso. Nós ainda não temos diáconos reconhecidos publicamente, embora na prática nós já tenhamos vários diáconos e diaconisas. Espero que em breve nós possamos avançar para esta diretriz que é bíblica. Não é uma visão do Jonatas, porque em qualquer igreja no Novo Testamento havia presbíteros e havia diáconos. E não se assustem então com a palavra diácono. Na verdade, à luz do que vimos hoje, são simplesmente servos. Aqueles que trazem paz, aqueles que trazem harmonia, aqueles que amortecem as pancadas para que a igreja viva em paz. Então, os diáconos, segundo o coração de Deus, são responsáveis, ainda que não exclusivamente, pelas funções sociais e administrativas da igreja. São promotores da união e da paz e não da discórdia. Foram escolhidos para resolver um problema e trazer harmonia à igreja. Agora, já repararam como isto em nada é diferente daquilo que Jesus espera de cada um de nós? Jesus não espera que nós ajudemos quem passe por dificuldades. Jesus não espera de nós que promovamos a união e a paz. Que também resolvamos os problemas e possamos também trazer harmonia à igreja. Então, há pessoas que são reconhecidas ou que devem ser reconhecidas por isso. Pensemos agora que foi algo que a mim me tocou muito. Todos queremos um reino para apresentar, mas poucos querem ser servos. No entanto, Jesus, o Rei dos Reis, fez-se servo por nós. Ele que tinha todo o direito de ser servido, escolheu servir. Como nós poderemos recusar servir alguém? Ele não serviu amigos, ele serviu inimigos. Qual é mesmo a desculpa para nós não servirmos? A verdadeira chamada não é para a grandeza nesta vida, mas para o serviço a Deus e aos outros. Quando olhamos para Atos 6, vemos que a igreja enfrentou desafios internos que poderiam causar diversos problemas, divisões inclusive. Mas em vez de deixar que o problema se arrastasse, os apóstolos tomaram uma decisão. E o resultado, a palavra continuou a crescer, o número de discípulos multiplicou-se. A questão para nós hoje não é apenas quem são os diáconos, mas se nós temos tido um coração de diácono. Ser diácono, na verdade, é uma responsabilidade de todos nós, de servir. Estamos então a servir a igreja como homens e mulheres cheios do Espírito e de sabedoria? Ou esperamos que alguém resolva tudo enquanto criticamos do lado de fora? Aqueles que vão ser escolhidos para diáconos e diaconisas não podem ser escolhidos porque reclamam, mas porque trazem paz. Agora, se Deus nos chama todos a servir, se Deus nos deu dons a todos, a questão é, tens usado os teus dons para servir ou esperas que os outros te sirvam? Quando cada um cumpre o seu papel, a igreja cresce. O Evangelho espalha. Foi isto que aconteceu em Atos 6. E é isto que pode acontecer connosco nos dias de hoje. A murmuração trava a igreja. O serviço faz a igreja avançar. De que lado é que estás? A murmuração trava a igreja. O serviço faz
a igreja avançar. De que lado estás? Vamos orar. Bom Deus, vamos até Ti reconhecendo que nada somos, que Tu, sendo Deus, enviaste o Teu Filho Jesus para vir até nós, não para ser servido, mas para servir, dando a sua vida por nós, pecadores, naquela cruz. Por isso que cada um de nós reconheça que é pecador, reconheça que precisa de Jesus como seu Salvador e Senhor. E que possamos colocar os nossos dons ao serviço da Tua Igreja. Que possamos, independentemente se já formos reconhecidos ou não como diáconos, que possamos ser pessoas que ajudam as outras pessoas nas suas dificuldades. Que perante um problema procuram a solução, que diante de um problema deixam de lado a murmuração e que possamos ser pessoas que vivem em harmonia com os outros. Possamos saber que há irmãos que discordam de nós, possamos saber que há irmãos que pensam diferente de nós, mas que possamos sempre caminhar como um só corpo no Senhor. Para que possamos ver mais vidas a serem salvas. Pedimos-te, Senhor, para que nos dês o privilégio de vermos vidas a serem salvas e restauradas pelo Teu Espírito. Como pastor, eu desejo batizar muitas pessoas. Eu desejo ver vidas a serem salvas e restauradas pelo poder do Teu Espírito. Por isso, ajuda-nos a estarmos unidos a Ti e unidos uns aos outros. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.